everything gonna be alright this morning. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos, o primeiro ritmo que tornou pretos livres, anel no dedo em cada um dos 5. Vento na minha cara, eu me sinto vivo. A partir de agora eu considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues, o funk é blues, o soul é blues, eu sou Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. O governador Tarcísio de Freitas, do Partido Republicano, sancionou a lei que determina o Dia da Consciência Negra como feriado oficial em todo o estado de São Paulo. Espera, o Tarcísio? Oi, hoje vamos falar sobre o racismo, não o reverso. A legislação foi proposta pelo deputado Teolino Barba, partidário do PT, no dia 12 de setembro deste ano. Entretanto, a Lei nº 17.746 não torna a data feriado nacional, deixando a critério dos governos de cada estado e município o reconhecimento do dia 20 de novembro como dia de luta antirracista no Brasil. Afinal, é decisão pessoal ter consciência de que negros não são inferiores, não tem toda uma luta por trás, não. Entre os estados que reconhecem a data com importância... Entre os estados que celebram as datas estão Maceió, Manaus, Macapá, Cuiabá, Rio de Janeiro, João Pessoa e agora São Paulo. Só uma nota que o Dia da Consciência Negra existe há 12 anos. E a lei aqui em São Paulo foi aprovada quando mesmo que você falou? Semanas atrás? Este ano. E é claro que a responsável direta por posicionar negros e brancos em mundos diferentes é a escravidão. É ou foi? A escravidão não acabou em 1888 no Brasil? Em tese. Todos os dias a gente amanhece já com o pensamento de ir para casa, mas não tem como uma pessoa ir para casa porque eles prendem a gente numa forma que ou a gente fica ou se não quiser ficar vai morrer. E se a gente quiser sair, quebrar o contrato, você sai sem direito a nada, nem os dias de trabalhar. Sem passagem, sem nada, então nós é forçado a ficar, não tem jeito. Trabalhar mesmo. Não tem jeito. Contra-cheque que ele pegou e fez, obrigou a gente Obrigou a assinar o contra-cheque sem ter recebido, para dizer constar lá que está recebido, mas não custou um centavo no bolso de ninguém aqui, ó. E a gente estava aqui trabalhando para eles aqui. Quando chegava aqui, saía 4 horas da manhã, ia para as fazendas trabalhar catando uva. Quando chegava na hora, e chegava 10, 11 horas da noite aqui, o carro largava a gente lá, esperando o tempo todo, não ia pegar, tratava a gente como bicho, falta de respeito. Eles pegavam quem tinha azeda, dava a gente pra comer, dizia, vocês têm que comer isso mesmo. Porque baiano bom é baiano morto, baiano tem que se encerrar mesmo. E fazia várias ajudarias com a gente aqui, mas só que ele tem que saber que a gente era pai de família, a gente veio trabalhar, a gente não veio passar por cima de ninguém não. Não respeitava a doença, não respeitava nada. Pra eles nós somos cachorro, nós viemos pra cá pra trabalhar e se matar só, porque a gente fazia o quê? A gente dava o melhor de nós, que saía de manhã pro trabalho, bem, chegava só voltava só o corpo, porque o espírito ficava lá. Como sequela dessa discriminação, ser negro no Brasil significa estar entre as principais ocupantes de subempregos, ser vítima preferencial da violência urbana, ter mais chances de ir para a prisão e, por fim, morrer mais cedo. Diante disso, o Dia da Consciência Negra surge para desconstruir a imagem de pessoas negras reduzidas à servidão, provocando discussões sobre o racismo e a desigualdade social. Mas, se quisermos compreender melhor o nosso presente, precisamos voltar para o passado. A expansão marítima e comercial portuguesa alterou drasticamente a história da humanidade ao unir 3 continentes, a Europa, a América e a África. Logo no início da colonização no Brasil, quando os portugueses desembarcaram aqui, a grande decepção foi não ter encontrado ouro de imediato. Mas ficaram muito felizes ao conseguirem continuar vivos pelas graças medicinais dos indígenas presentes, e ainda mais felizes em exterminar a religião no território para inserir o catolicismo. Menina, não precisamos falar sobre isso. Tá bom. Porém, encontraram um solo com padrões ideais para o cultivo de cana-de-açúcar. Assim, estabeleceram um sistema de plantation, prática a qual os portugueses eram familiarizados em função de já aplicarem no cultivo de cana nas Ilhas de Madeira.
Mas o que é plantation? Plantation é o nome dado ao modelo de organização econômica que foi adotado em larga escala durante o período colonial brasileiro. Nele se destacam 4 aspectos principais: monocultura, produção voltada para o mercado externo, o uso do latifúndio e da mão de obra escrava. Escravidão, que era, por óbvio, racial, principalmente negra. Estima-se que o Brasil recebeu aproximadamente 12,5 milhões de africanos escravizados em quase 3 séculos de tráfico. Os africanos eram transportados feito mercadoria, em navios chamados de navios negreiros, ou navios tumbeiros. É canto funeral. Que tétricas figuras! Que cena infame, vil! Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Maldições, preces ressoam e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Essa palavra tumbeiros é derivada de tumba, pois calcula-se que quase 20% dos africanos embarcados em tumbeiros morriam durante a travessia pelo Oceano Atlântico. E mesmo assim, havia quem concordasse que falecer na viagem era melhor do que chegar a seu destino. Os escravos confinados no porão do navio recebiam pouca alimentação, mal recebiam água para beber e ainda apanhavam frequentemente. Submetidos a essa situação, eles chamavam uns aos outros de malungo. A palavra malungo tem origem africana e significa pessoa da mesma condição. Todos no mesmo barco, e o destino conseguia ser pior que o Titanic. A escravidão mostrou ser uma situação cruel, pautada na violência. A jornada de trabalho obrigava que os africanos trabalhassem cerca de 20 horas por dia, extrapolando a exaustão e as condições humanas. Deve ser porque negros não são considerados humanos, apenas serviçais aos seus chefes. Aliás, o que eles fariam entre meia-noite e 6 horas da manhã além de trabalhar, né? O reflexo da normalização da repressão dos corpos negros na sociedade colonial brasileira são as formas de punição que se tem registro. Eram açoitados em praça pública, circulavam pelas ruas usando máscara de metal, corrente nos pulsos e pegas no pescoço. Circulavam pelas ruas usando máscara de metal, corrente nos pulsos e pegas no pescoço. Máscara de metal, corrente nos pulsos e pegas no pescoço. Para um reino que se dizia de Deus, Portugal se passou longe de cobrir com o... Peraí que eu vou pegar minha fonte. Aqui, a Bíblia. Portugal passou longe de cumprir com o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 39 ao 40, que diz: o maior mandamento é que amará o próximo como a ti mesmo. Esse mandamento resume toda a lei e o profeta. Principalmente as instituições religiosas do Brasil colonial e imperial tiveram negros escravizados, e muitos. Pesquisas estimam que cada religioso tinha 100 escravos, enquanto cada senhor tinha em média 10 escravos.
O termo empregado na época para designar africanos mantidos cativos pelas ordens do clero eram escravos da religião, e não podemos ousar a mencionar o mal que a igreja fazia na época. São coisas diferentes. Nessa expressão reside uma diferença fundamental dos escravizados detidos pela igreja: o fato de o Senhor não ser uma pessoa, e sim uma entidade. Ou seja, foi porque Deus quis, foi o destino. Não foram nós, homens brancos, que estamos colonizando o Brasil. Não. O cotidiano desses negros era regulado pelos hábitos do catolicismo e pela vida religiosa, que os impunha a praticar a fé católica, anulando a tradição religiosa de matriz africana. Aqueles que se negavam à conversão eram punidos com castigos físicos de agressividade suficiente para persuadir os demais a não repetir gestos de desobediência. A justificativa da igreja era a de que os africanos haviam cometido o pecado original e, para se redimirem desse pecado, eles teriam que se submeter à escravidão. Ouvi falar que estão torturando os escravos. É fato. Um hóspede nos contou que o pátio está coberto de sangue. Mais tarde eu passo lá, a ver se ajudo a curar os infelizes. Tratar os escravos? Ora, por que, senhor doutor? Custa pouco, se morre um, basta comprar outro. Eu tenho pena, são gente. Pois eu acho que o senhor está cometendo um sacrilégio. Sabe-se que os negros não têm alma. Portanto, não são humanos como nós. Em oposição à lógica escravocrata, surgiram os quilombos, locais de refúgio na mata onde os africanos fugitivos encontraram uma maneira de viver em liberdade. O movimento da luta das comunidades quilombolas por sua identidade é histórico e político, trazendo em si um processo de resistência, ainda em construção no Brasil. A palavra quilombo deriva do idioma banto e significa guerreiro da floresta. Originalmente na África, estes grupos eram uma sociedade iniciática formada por jovens guerrilheiros da etnia Ambundo. Esta instituição foi reinventada pelos escravizados para enfrentar o problema de perda de raízes, desde o lado do Atlântico. O símbolo dessa reação é o Quilombo de Palmares, que surgiu no final do século XVI, na Serra da Barriga, em Alagoas. Palmares foi o resultado da junção de mocambos populosos que, somados, refugiaram cerca de 20 mil africanos. Segundo os registros historiográficos, haviam dois principais líderes do quilombo, Ganga Zumba e Zumbi. A existência de agrupamentos de escravos fugidos representava uma ameaça latente aos que eram dominantes na época. Por isso, foram organizadas uma série de empreitadas contra as manifestações de rebeldia e motim escravo. As comunidades quilombolas, por exemplo, sofriam ataques ordenados por tropas de busca, muitas vezes contratadas pelos próprios senhores de engenho. Dessas tentativas de repressão, os bandeirantes eram os protagonistas, em razão da participação incisiva dessa milícia no combate aos quilombos. Devido a isso, Palmares sucumbiu. Cerca Real do Macaco era o centro político e administrativo dessa nação rebelde. Era uma espécie de capital, com pelo menos 1.500 habitações. Palmares ocupava um território tão grande quanto o de Portugal, na região da Serra da Barriga, em Alagoas. Essa nação negra e livre resistiu a vários ataques por mais de um século, até que o bandeirante Domingos Jorge Velho foi enviado, com uma grande expedição em 1692. Seriam anos de combate, até a destruição completa de Palmares em 1699. Havia várias razões para que as autoridades da época detestassem Palmares. Em primeiro lugar, só o fato daquele núcleo de resistência existir já era um estímulo para que mais gente escravizada fugisse. E, em segundo lugar, havia o território, rico e fértil, do qual ninguém abriria mão assim tão facilmente. O último líder a coordenar Palmares, a partir de Cerca Real do Macaco, foi Zumbi. No idioma quimbundo, falado em algumas regiões de Angola, Zumbi significa fantasma, espectro ou até alma. É um nome adequado, porque a alma de Zumbi ainda paira sobre o Brasil, ainda inspira resistência. Zumbi foi assassinado em 20 de novembro de 1695. A cabeça dele foi exposta em praça pública e essa nem foi a coisa mais malvada feita com o corpo dele. Apesar de tudo isso, Zumbi se tornou aquele símbolo de resistência que a gente conhece até hoje. Houve muita resistência dos povos escravizados no Brasil, sobretudo a qual é impossível discutir sem mencionar o Quilombo dos Palmares, que até os dias atuais, Zumbi é um dos mais importantes personagens na luta pela integridade dos povos afrodescendentes aqui no Brasil.
O resultado disso foi um capítulo bem sombrio da nossa história. Por 388 anos, o país teve sua economia ligada ao trabalho escravo, extração de ouro e pedras preciosas, cana-de-açúcar, criação de gado e plantação de café. Dessa maneira, os fazendeiros se tornaram os grandes patronos da economia brasileira. Mais uma vez, a gente falando do agro aqui. Mais uma vez. A abolição da escravidão foi um processo gradual, completo de nuances e pressões sociais. O marco ficou conhecido com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel, e por fim declarou a liberdade dos negros. A liberdade dos negros. A liberdade dos negros. Olá, hoje viemos pensar, refletir, matutar a palavra liberdade. De acordo com o dicionário Aurélio, liberdade significa independência absoluta e legal do indivíduo, de uma cultura, povo ou nação. Pô, esse negócio de liberdade aí parece legal, hein? Mas liberdade tem significado diferente em cada época. Por exemplo, para os bolsonaristas, discurso de ódio e atentados públicos é liberdade expressiva. E assim como em 1888, esse significado era diferente. A liberdade lá só serviu para uma felicidade momentânea, pois sem saber ler, ter direito a salário e, consequentemente, a um lar, os ex-escravos ainda continuavam submissos aos brancos, mesmo que, em lei, tenham os mesmos direitos. Sabe, parece uma sociedade tão distante. Imagina ter que viver num meio em que uma classe racial se sente superior à outra apenas por sua cor. Como nesse livro aqui, acho que se chama Cidade de Deus, em que o cearense disse que já não gostava de crioulo e que depois que veio para o Rio de Janeiro passaram a sentir raiva. Argumentava com os amigos que o loiro era filho de Deus, o branco Deus criou, o moreno era filho bastardo e o preto o diabo cagou. Imagina viver nessa época. Isso é muito chato. Mas amiga, esse livro não é de 2002? 100 anos depois, em outubro de 1988, foi decretada a Constituição. O texto evidencia as práticas contra o racismo, preconceito e discriminação em seus artigos. Como no artigo 3º, inciso 4º, que diz que tem a responsabilidade de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Nesse sentido, o século XX foi promissor no direito dos negros na papelada. E somente no papel mesmo, né? Mostrando ao exterior que o posto de último país das Américas a abolir a escravidão havia ficado no passado. E agora o Brasil era finalmente um país referência aos direitos humanos. Ruim para brasileiro viver e bom para inglês ver, lógico. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Simultaneamente, o país intensificava o sistema de favelização, tornando-se palco de um dos maiores problemas sociais e urbanos que afetam milhões de brasileiros, sobretudo os negros e os pobres. Às margens, a população negra criou favelas, como forma de sobrevivência ao crescimento exponencial das cidades urbanas e o rebaixamento social existente, que utilizava da figura negra apenas como símbolo de exploração e não de pertencimento. De tijolinho por tijolinho, a população pobre conseguiu construir bairros periféricos sem apoio estatal, saneamento básico ou segurança. Assim, formaram e começaram a pertencer a uma comunidade de uma mesma base social. Contudo, sem os direitos básicos garantidos, os conflitos nunca pararam de crescer. A escolaridade não chega à favela da forma que chega nos burgueses. A segurança foi criada por quem vive lá dentro e tornou-se um perigo para quem vê de fora. A saúde virou sonho e piada, e assim permanecem ilhadas. A maioria da população se torna minoria social. Fato é que o sistema opressor sempre demonstrou pouco interesse pelos moradores de favelas. E quando esse descaso se traduz em números, o resultado é alarmante. Pesquisas revelam que 56% da população brasileira é composta por pessoas pretas e pardas, mas a disparidade em termos de pobreza é 2 vezes maior em comparação com os brancos.
No mercado de trabalho, apenas 0,4% dos cargos de chefia são ocupados por pessoas negras. Nas universidades, apenas 18% dos negros conseguem alcançar o ensino superior. Na área da saúde, praticamente todos os indicadores apontam para a desvantagem da população preta. Por exemplo, 41,5% das mulheres negras com mais de 40 anos nunca sequer fizeram mamografia, em comparação com 26,7% das mulheres brancas da mesma faixa etária. Direitos iguais, né? Na política, apenas 27,3% do total de candidaturas eleitas são de pessoas negras. Na vida cotidiana, a luta de classe silencia os mais frágeis em favor do sistema opressor, consolidando assim a persistente e alarmante realidade da desigualdade racial no Brasil. Esses dados refletem disparidades profundas e injustiças que permeiam diversos setores na sociedade. A desigualdade socioeconômica, a falta de representação no mercado de trabalho e na política, as divergências na educação e na saúde são negligenciadas pelas políticas públicas, sobretudo no que refere-se à igualdade e justiça social. A lacuna entre o branco e o preto começou há 523 anos e é uma luta que nunca terminou. Na esfera política, os representantes não conseguem somar a maioria dos votos para passar projetos de inclusão social de pessoas pretas. Neste ano, a fiscalização por parte das autoridades sobre o trabalho análogo à escravidão está estampado nas capas de jornais e noticiários por todo o Brasil, mesmo com a defasagem nos postos de trabalho para fiscalização, contando com pouquíssimos funcionários em ativa. A persistência da escravização é uma séria violação dos direitos humanos que continua a assombrar a sociedade brasileira, sem contar a normalização do racismo, já que agressões verbais não são vistas como agressões pela maioria da população, causando traumas mentais mais pesados em pessoas negras, e tendo apenas a repreensão dos sentimentos para se manter firme. Aliás, tudo vai ficar bem, não? A prática enraizada pelos portugueses resultou em uma série de violações dos direitos humanos que continuam a assombrar a sociedade, perpetuando um ciclo de exploração, marginalização e abuso contra os mais vulneráveis, muitas vezes colocando-os em condições desumanas e degradantes. O trabalho análogo à escravidão não apenas reflete a exploração econômica, mas também deixa claro que raça, classe social e condições de trabalho são inseparáveis no que diz respeito aos negros. O Dia da Consciência Negra é primordial para refletir e reconhecer as contribuições históricas da comunidade negra, sensibilizando assim a sociedade para as formas modernas de opressão que afetam de maneira detestável a população negra. A felicidade do branco é plena. A felicidade do preto é quase. Eu preciso falar. Século XXI, onde tudo é comum. Policial que confundiu o nego com traficante matou. Foda-se, era só mais um. Esse é o Brasil e esse aqui é meu povo. Eu aposto 100 mil contigo que amanhã ele confunde de novo. Amanhã, depois e novamente. De 10 traficantes que morrem, 9 é inocente. Mas como ser traficante e inocente ao mesmo tempo na vida? É só dizer que é traficante e pronto, todo mundo acredita. Até eu acredito no que foi dito pelo Supremo Veredito. E ai de mim se não acreditar, talvez não passe nem mais um dia vivo. Mas eu sou traficante também, hein? Representante de Coelho Neto. A minha indole é a leitura e meu fuzil é o papo reto. Século XXI, onde tudo é comum. Onde o rico só escuta aplausos e eu escuto patum. Onde o rico dorme feliz ao mar e suas ondas sucintas. Enquanto meu despertador é uma Glock com pente de 30. Mirada no alto, sem sangue no asfalto, uma bela senhora de salto. Novamente a PM confundiu um simples abraço com um grande assalto. Eu tenho pergunta dentro de mim que me segue como sombra. Eu vou abri-la com você, se você puder me responda. Por que o rico pode e a gente não pode? Porque nós usamos Xperia enquanto eles usam iPod? Ou porque ele usa 50 ternos diferentes, eu tô sempre com o mesmo short? Por que o rico é informante e o pobre é X9? Por que o rico é portador de arma e o pobre é marginal com revólver? Por que o rico recebe carinho e o pobre recebe sacode? O rico me vê do outro lado dessa telinha. A minha casa inteira, na dele não dá a cozinha, mas ele vai dizer que eu sou maluco, que eu não sei nem do que eu tô falando. Mas o que ele tem me ver na TV é meu verdadeiro cotidiano. Pessoas sendo mortas, metrô e trem lotado, busão quase sem porta, cadê o ar-condicionado? Isso é século XXI, rapá, e que a maldade não evolua. Senão daqui a pouco vão dizer nos jornais, pessoas negras são proibidas na rua.
Cabelo duro é pecado, beiço de mula é pecado. Branco é bonito ser gay, mas preto é feio ser viado. Escravidão acabou? Quem te enganou na resposta? Se acabou porque eu sinto a dor de chicote nas costas. Dói, o suor bate e arde. Vocês podem me chamar de tudo, só não podem me chamar de covarde. Meu cabelo é duro e meu beiço é grande, mas eu me amarro. E cada rima constante vale bem mais que o seu carro. Porque o seu carro no fumê só serve pra quem tá vivo. Mas o caráter e o saber, se eu morrer eu levo comigo. E é por isso que eu prefiro alface, azeite e vinagre. E depois de tanta verdade que eu falei, se eu viver vai ser milagre. Se eu viver vai ser milagre. Se eu viver vai ser milagre. Se eu viver... Olhei no espelho, Ícaro me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol, eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei, o abutre quer te ver de algema. Pra dizer, ó, não falei no fim das contas que esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Ela quis ser chamada de morena, quis um camuflabismo entre si e a humanidade plena. Raiva insufla, pensa nesse esquema. A ideia imunda, tudo inunda. A dor profunda é que todo mundo é minha antena. Paizinho de bosta, a mídia gosta. Deixa eu fale que é medalha de quem corre com fratura exposta. Apunhalado pelas costas, esquartejado pelo imposto imposta. E como analgésico na resposta que um dia vai tá nos conforme, que um diploma é uma alforria, minha cor não é um uniforme. Hashtags preto no topo, bravo, 80 tiros te lembram que existe pele alva e pele alvo. Quem disparou usava fardo, mais uma vez. Quem te acusou nem lá não tava. Porque um corpo preto morto é tipo os hits das paradas. Todo mundo vê, mas essa porra não diz nada. Olhei no espelho, Ícaro me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol, eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei, o abutre quer te ver drogado. Pra dizer, ó, não falei no fim das contas que esmalha, esmalha, esmalha.